Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha, para nos incentivar. Hoje o assunto é política, um assunto meio chato, a maioria das pessoas não gosta, mas infelizmente sem a política não há organização social. Dito isso, vamos falar sobre o encontro de sexta-feira do almoço na casa do ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim, que convidou, ele foi ministro nos governos Lula e FHC, e ele convidou ambos, Lula e FHC, para almoçar na casa dele. E isso causou muito barulho, digamos assim. O próprio partido do Fernando Henrique, o PSDB, se sentiu bastante incomodado, porque segundo uma análise primária, a grosso modo, isso enfraquece qualquer possibilidade de candidatura própria do PSDB para presidente em 2022, no ano que vem. Mas é prematuro se pensar nisso, né? Da mesma forma, os sequazes do PT, os lulistas, ficaram animados. E por outro lado, o pessoal da terceira via ficou bastante irritado com o encontro dos dois, porque esse encontro, obviamente, é uma manifestação antibolsonarista. Mas, do meu ponto de vista, apesar dos pesares e dos incômodos e causados, esse encontro não tem nada demais no cenário político, teoricamente, mas serve para abrir os olhos de toda a nação brasileira, de todas aquelas pessoas que querem um Brasil melhor, que querem um Brasil respeitado aqui e lá fora, que querem um Brasil que tenha um governo decente, que tenha um governo capaz e competente, preparado, não formado por um bando de aventureiros, tanto o presidente quanto os seus ajudantes diretos, os ministros, porque se o cara é bom, o cabeça é bom, obviamente ele vai se cercar de gente competente da mesma forma que ele. Se o cara é ruim, é medíocre, mediano, ele vai se cercar de pessoas do mesmo nível ou pior, porque ele não quer se sentir inferiorizado. Ele não quer, por exemplo, assim como o Bolsonaro deixou bem claro isso em abril do ano passado, ele não quer que o ministro da Saúde, que era o Mandetta na época, que estava com 76% de aprovação, enquanto que ele, na mesma pesquisa, só tinha 33%. Isso prova que o povo aprovava o ministro da Saúde duas vezes mais e mais 10 pontos percentuais acima do que a aprovação do próprio presidente. Dito isso, vamos ao que interessa. Nós precisamos de um governo sério, um governo competente, como foi o FHC, vamos usá-lo como exemplo. O FHC foi o melhor presidente da época da redemocratização, desde 1985. Por que eu digo isso? Se eu fosse elencar, eu teria uma centena de motivos. Mas, primeiro, eu vou citar uns 4 ou 5 só. 5. Primeiro, ele foi o único candidato eleito pelo povo no primeiro turno nas duas eleições seguidas, em 94 e em 98. Segundo, ele é o único ex-presidente que nunca teve um pedido de impeachment sequer. O atual está com mais de 60 pedidos de impeachment. Terceiro, ele tirou o Brasil de uma inflação que chegou a 2.000% em governos anteriores, uma inflação gigantesca, que tinha herança ainda da ditadura militar, que durou 21 anos, de 64 a 85, uma herança maldita que foi agravada pelo governo Sarney e o governo Collor. Ele tirou
o Brasil dessa inflação que chegou a 2.000%, na média era 50, 100, 120, chegou 200, 300, 500% nesses governos anteriores, ele baixou para 3, 4, 5% ao ano de inflação com o plano real. O plano real que foi realmente a redenção do nosso país. O nosso país só passou a ser respeitado lá fora a partir do plano real do governo Fernando Henrique, implantado inicialmente por ele mesmo enquanto ministro da Fazenda no governo do Itamar Franco, e ele mesmo enquanto presidente contratou o ministro Pedro Malan para dar continuidade, ambos trabalharam com muita competência, obviamente muito bem assessorados, e fizeram um plano realmente que se consolidou a estabilização econômica do país. Para quem não sabe, fica o registro. Se duvida, pesquise. Terceiro, o governo Collor ele tinha confiscado correção monetária da conta do Fundo de Garantia de milhões de trabalhadores, e o Fernando Henrique, sem que ninguém pedisse, eu, por exemplo, que era contador, nem sabia que tinha esse direito. Ele pagou, na época, 41 ou 42 bilhões de correção do Fundo de Garantia no governo dele, sem ninguém pedir. Isso equivaleria hoje, seguramente, a mais de 400 bilhões de reais, se a gente só corrigirmos, só botar a inflação do período. O Bolsonaro, ele estava chorando porque tinha que pagar auxílio emergencial em plena pandemia, que chegou a alguma coisa em torno de 300, não tem os números agora, 300, 400 bilhões de reais, talvez nem isso. E o Fernando Henrique pagou mais de 400 bilhões de correção do Fundo de Garantia para milhões de trabalhadores sem ninguém pedir. 30 mil, na época 30 mil trabalhadores tinham reivindicado isso na justiça. E ele estendeu o benefício, ele poderia simplesmente fazer como todos os governos, mandar pagar só os 30 mil, mas ele estendeu o benefício por iniciativa própria a todos os trabalhadores e nem fez palanque político disso. Só pagou e pronto. E continuou o trabalho dele. Não foi passear a cavalo nem de jet ski. Ele continuou fazendo o trabalho dele, porque ele sim realmente sabia o que era ocupar o cargo de presidente. Quarta questão. O Lula se vangloria, e o PT se vangloria de ter quitado a dívida do FMI. Na realidade, todo mundo que compra na Casa Bahia, compra um carro com 84 parcelas, compra uma casa em 30 anos para pagar, sabe que quando a gente contrata uma dívida, a gente paga parcelado durante vários anos. O Brasil, na época do governo Fernando Henrique, herdou uma dívida bilionária em dólares, herdou uma dívida bilionária junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. E durante o governo Fernando Henrique aconteceram outras crises também. Teve a crise da Argentina, a crise da União Soviética e uma série de outras crises que abalaram a economia do mundo e afetaram todos os países, direta ou indiretamente. E durante uma dessas crises, o FMI ofereceu dinheiro, durante o governo Fernando Henrique, ofereceu dinheiro para o Brasil, alguns bilhões de dólares. E o Fernando Henrique, junto com o Pedro Malan, recusaram. Senão eles teriam contratado uma nova dívida. Todo mundo sabe que as pessoas que têm milhões de brasileiros endividados, seja pelo empréstimo compulsório ou de outras formas, crédito pessoal, CDC, empréstimo no banco, aí faz um empréstimo para pagar outro, fica remontando dívidas. E o Brasil, antes do FHC, era assim, devia para o Banco Mundial, devia para o Banco Interamericano, devia para o Fundo Monetário Internacional, devia para outros governos. E daí o Fernando Henrique, com o Plano Real, o país começou a enriquecer e ele começou a sanar essas dívidas. E daí ele não pegou o dinheiro. E um carnê que já existia antes dele, vamos supor que esse carnê tivesse lá 200 parcelas, ele vinha sendo quitado e a última parcela ia vencer lá em 2004, 2005, do FMI,
que era uma dívida antiga, e daí essa última parcela do FMI, que todos os governos anteriores, desde a época da ditadura, vivia se endividando. Tanto é que o gerente do FMI, cada 2, 3 meses, descia em Brasília para ver como, para recomendar para o general Figueiredo, o general Ernesto Geisel, o general Emílio Garrastazu Médici, general... Esqueci o nome do outro general, já eu lembro. Também não importa. Os 5, 6 generais que governaram o país. João Batista Figueiredo foi o último. Acho que esse eu já falei. Então, esses generais viviam através do Delfim Neto, que foi ministro da Economia durante todos os governos da ditadura militar, vivia pegando dinheiro emprestado do FMI e de outros bancos internacionais. E daí o Fernando Henrique botou um basta nisso. Até o Sarney andou pegando, provavelmente, o Collor deve ter pego. Ele não teve tempo, porque ele ficou 2 anos no governo e sofreu impeachment. Mas mesmo assim, eu não sei se pegou ou não, também não veio ao caso. E daí o Fernando Henrique não renovou e por isso a última parcela coincidiu que foi quitada no governo do Lula, né? Não significa que o Lula pagou, o governo do Lula pagou a dívida, ela vinha sendo paga mensalmente, igual o carnê do baú do Silvio Santos, que vinha sendo paga mensalmente e quitou. Aí o Lula fica se vangloriando que ele pagou a dívida do FMI. Mentira! Ele não herdou dívida do FMI, pelo contrário, ele só herdou coisa boa do governo Fernando Henrique. Porque com a estabilização econômica, o Brasil começou a tirar milhões de pobres que estavam abaixo da linha da miséria, cresceu a oferta de emprego. O mundo lá fora, os investidores começaram a acreditar no Brasil e vieram várias montadoras, e cada montadora traz 250, 300 fabricantes de peças. O Brasil começou a crescer, de fato, quando mostrou para o mundo que era capaz de ter estabilidade econômica com inflação de 3, 4, 5% ao ano. E quem fez isso foi o Fernando Henrique. Então ele semeou coisas boas para o país. Aí veio a turma do PT e começou a arregaçar tudo, né? Começou a distribuir dinheiro, aí tinha parte deles também, aí, aqueles outros esquemas da Petrobras que vocês sabem aí, bom, a Lava Jato daí tá aí para provar isso. Enfim, então, resumo da ópera. A quinta coisa boa que o Fernando Henrique fez, não sei o que digo, são os juristas, as melhores leis desse país foram feitas no governo dele. O Código Civil brasileiro, que é de 2002, a lei da propriedade industrial vigente, o regulamento do imposto de renda vigente, até a lei que disciplina, que organiza as campanhas políticas também é da mesma época. Enfim, uma série de leis vigentes que, óbvio, durante o tempo depois que o Fernando Henrique saiu, o Lula e a Dilma e o próprio Bolsonaro, eles já tentaram e até conseguiram desconstruir coisas boas, conquistas boas daquela época. Eles conseguiram, junto com a turma do Centrão lá do Congresso, com o pessoal, a massa de manobra de dentro do Congresso, eles conseguiram alterar essas leis, piorando as coisas. Mas eu tenho certeza que logo, logo nós teremos um novo estadista, um presidente decente, competente, preparado, inteligente e decente também. Se eu disse no começo, eu repito, decente, ético, que vai consertar todos esses erros desastrosos causados por esses 2 governinhos medíocres. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que esse encontro, mais uma vez, ele serve para abrir a cabeça das pessoas para não votar nos extremos, nem extrema-direita, que é representada pelo Bolsonaro, e nem extrema-esquerda, representada pelo Lula, Boulos, esses caras, PSTU, PCdoB. Isso não serve para o país. Não estou dizendo que eles são desonestos, não é isso. É simplesmente porque extremos não servem dentro da política. É preciso bom senso, equilíbrio, é preciso... E só uma pessoa que é
libertário, só uma pessoa que tem uma visão ampla de uma nação é capaz de consolidar interesses, de atender os interesses da maioria, não vai atender de um grupelho por razões ideológicas, de um grupelho por razões armamentistas, de um grupelho por razões esdrúxulas, inconcebíveis, inaceitáveis, impublicáveis. É isso. Então vamos abrir os olhos. E uma coisa que pegou muito nesse encontro, o Fernando Henrique disse em declaração que se Deus nos livre disso, Deus livre o Brasil disso, que em última instância, ele não falou isso que eu falei, o Deus me livre é por minha conta. Em última instância, a gente tiver que escolher entre Lula e Bolsonaro, é lógico que, assim como na eleição passada, em 2018, a gente tinha que escolher entre Haddad e Bolsonaro, eu votei a contragosto, eu nem olhei para a imagem do cara, porque é repugnante para mim. Eu votei a contragosto no 17, para tirar o PT do poder, que fazia 16 anos que vinha fazendo lambança. E agora, se a gente tiver a infelicidade de ter que optar o ano que vem entre Lula e Bolsonaro, eu vou fazer o efeito reverso, eu vou votar no Lula, a contragosto, não significa que eu seja comunista, nem lulista, nem petista, mas para tirar o Bolsonaro agora está valendo qualquer coisa, assim como em 2018 para tirar o PT estava valendo qualquer coisa, mas que Deus livre o Brasil dessa desgraça, entre um e outro tem vida inteligente, tem gente inteligente, tem gente competente, tem gente decente, tem gente preparada, tem gente capacitada. Então não vamos para os extremos, pelo amor do Santo Cristo, não vamos para os extremos. Vamos respeitar o Brasil, vamos respeitar as próximas gerações e não vamos para os extremos. Por favor, meu povo. Tá certo? Um abraço, até mais.